Pronto, pessoal, estamos caminhando com o nosso curso, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o direito à vida. É um direito fundamental. A competência é do poder público para garantir a dignidade da pessoa com deficiência por toda a sua vida. Ou seja, não adianta a pessoa apenas ter o direito de estar viva se ela não tem a dignidade, tá certo? A dignidade, ela está enraizada nos direitos humanos. Então, em situações de risco, estado de calamidade, a pessoa com deficiência vai ser considerada vulnerável e deve o poder público adotar medidas para a sua proteção e segurança. A pessoa com deficiência não pode ser obrigada de forma alguma a se submeter a nenhuma intervenção clínica ou cirúrgica. Professora, mas e se for para facilitar a vida dela? Se for para eliminar a deficiência, eu posso obrigar? Não pode, tá bom? É imprescindível o consentimento da pessoa com deficiência para que ela possa fazer essa cirurgia, mesmo em situação de curatela. A curatela serve apenas para os direitos patrimoniais, direitos negociais, direitos palpáveis, tá certo? Direitos disponíveis. Em relação à vida, à liberdade, não há curatela. Então, esse consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, ele não pode ser dispensado, ele é indispensável para que seja realizado o tratamento, tá bom? Ou hospitalização, ou uma pesquisa científica, seja o que for. Em caso da pessoa que está em situação de curatela, tem que ser assegurada a participação dela no maior grau possível para que ela dê esse consentimento, tá bom? Mesmo em situação de curatela. A pesquisa científica, se for realizada uma pesquisa científica com uma pessoa com deficiência que esteja em situação ou tutela ou de curatela, eu preciso que seja apenas em caráter excepcional. Se eu tiver como fazer essa pesquisa em uma outra pessoa, farei em outra pessoa. Só será em uma pessoa que esteja em situação de tutela ou curatela quando não for possível fazer essa pesquisa científica em nenhuma outra. Tranquilo? E a pessoa com deficiência somente vai ser atendida sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, se ela estiver numa situação de risco de morte ou de emergência de saúde. Tem que ser resguardados os seus interesses, pessoal, tem que ser resguardados. O que acontece? Se chega uma pessoa, seja com deficiência ou não, que está esfaqueada em coma, numa situação muito complicada, entre as portas da emergência do hospital, ninguém vai perguntar se ela concorda ou não com a cirurgia. Ela entra direto para a sala de emergências, entra direto para o centro cirúrgico. Isso é com qualquer pessoa, tá bom? Se for fazer uma cirurgia de ajuda, de reparação, de auxílio, eu preciso sim perguntar se ela tem interesse, tá bom? Então, a nossa Constituição Federal, ela proclama o direito à vida e cabe ao Estado dar uma dupla acepção a esse direito à vida. Qual seja? Primeiro, é eu permanecer vivo, eu continuar vivo. E a segunda é eu estar vivo e com dignidade. Então, essa diretriz que foi proposta pela Constituição, ela vai garantir a toda a população brasileira, todas as pessoas que estão inclusas na sociedade, esse conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos da sociedade, está destinado a assegurar os seus direitos fundamentais. Tranquilo? Podemos continuar? Então, as raízes históricas e culturais do fenômeno da deficiência marcam o quê? Marcam uma rejeição, uma discriminação e um preconceito. Era tido como uma pessoa infeliz aquela que nasceu com alguma deficiência. A família inteira ficava numa sombra de infelicidade, de infortúnio, enquanto não era para ser dessa forma. Não é verdade? Vamos seguindo. O que mais que nós temos aqui para vocês hoje, pessoal? Você precisa saber que quando eu estou falando de processo de habilitação e de reabilitação de uma pessoa com deficiência, é um direito dela. Ela tem direito a essa habilitação ou reabilitação. Ela tem que fazer parte
né, da sociedade, ela tem que desenvolver os seus potenciais, seja um talento, uma habilidade, seja uma aptidão física, cognitiva, sensorial, de atitudes profissionais, artísticas e de todas as formas possíveis. Ela tem que participar da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Não é assim que elas vão participar? Com certeza, professora, elas vão participar dessa forma. Então, essas pessoas, pessoal, elas têm direito a participar da vida social, participar da sociedade, a exibir os seus talentos, as suas vontades, e isso tem que ser feito de modo gradativo, de modo gradual. Eu vou incluindo essas pessoas com deficiência, porque nós sabemos que há menos de 2 séculos, esse discurso médico-normativo que se impôs como uma narrativa exclusiva para conceituar essa deficiência, veio também como uma classificação. Classificou-se a deficiência como física, mental, cognitiva, e se excluiu essas pessoas, achando que estava beneficiando a elas quando não estava. A narrativa biomédica da pessoa com deficiência, que foi concebida como uma característica individual, deu-se então a ideia de tragédia pessoal, como eu falei para vocês. Era um momento de vergonha da pessoa e da família. E aí causou o quê? Causa diretamente, agrava suas doenças, traumas, condições de saúde. Então, ele fica de forma muito mais vulnerável à sociedade. O que é que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que incluir essa pessoa com deficiência na sociedade. Nós temos que rever essas atitudes, nós temos que atenuar aquelas discriminações até que elas sejam eliminadas. Então, a deficiência seria a expressão de um corpo considerado anormal em virtude de sua deformidade, de determinadas funções biológicas que não são iguais à da grande maioria. Então, a medida necessária para ajustar os corpos ao padrão dessa normalidade foi se alterando com o decorrer do tempo. Ao reduzir essa deficiência à dimensão exclusivamente biológica, esse pensamento biomédico, ele desconsidera que as pessoas com deficiência vão estar envolvidas em questões de ordem social, de ordem cultural, psicológica, e escapam ao biológico e acaba por fortalecer essas relações de dominação que são exercidas sobre esse grupo social. E aí o que acontece? Eu não estou ajudando, eu estou afastando, eu estou discriminando essas pessoas. Tanto é que nós tínhamos escolas para pessoas especiais e hoje elas fazem parte da escola como um todo. Todos estudam junto, as crianças fazem parte de um grupo só. Não é assim que está acontecendo hoje? Se você prestar atenção, é dessa forma que acontece. Nós não podemos mais excluir os deficientes da participação da sociedade. Não se exclui mais. O que é que deve ser feito? A inclusão. Tranquilo? Estamos entendendo tudo? Estou, professora, agora está tudo bem mais claro. Não é assim? Vamos ficar por aqui. A aula que vem a gente dá seguimento ao nosso material. Um forte abraço para você.